Olá, eu sou Jaqueline e esse é o canal Evolução. E nesse primeiro vídeo do canal nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante, a evolução do conceito da infância. O conceito que nós temos hoje de que criança ela deve ser protegida, ela deve ser cuidada, que ela é um ser em desenvolvimento, um ser em construção, que ela não deve ser forçada a trabalhar, que ela é um sujeito de direito, tudo isso é muito novo na história. Nem sempre foi assim, nem sempre as crianças elas foram vistas como criança. Se nós estudarmos a história da infância na sociedade, se nós nos reportarmos ao passado, nós vamos ver que ali existia uma ausência de sentimento pelas crianças na sociedade quando o assunto se refere à infância. A infância, tal como nós conhecemos hoje, ela era inexistente até o século XVI. Segundo o estudo do historiador francês Philippe Arié, na sua obra chamada História Social da Criança e da Família, as crianças ali na Idade Média, elas eram conhecidas como adulto em miniatura, ou seja, elas se vestiam como adulto, elas frequentavam ali o ambiente do adulto, porque o seu mundo ali, o seu universo, ele era o mundo dos adultos. Esse período ele ficou conhecido na história como infância negada, onde as crianças elas eram ignoradas, onde elas viviam ali à margem da sociedade, ou seja, as crianças ali elas não tinham lugar, ela não tinha vez. E muito ali foram as atrocidades que foram cometidas contra as crianças. Nesse período, as crianças elas não passavam pela fase ali de brincar, de estudar, de se divertir, porque o seu universo ali era o universo dos adultos. Ali tudo que as crianças faziam era juntamente com os adultos, o ambiente que elas frequentavam era o ambiente dos adultos. Para se ter uma ideia, a infância ela era o período correspondente do nascimento até os 7 anos de idade. Porque quando as crianças adquiriam dependência física, logo elas eram inseridas ali no mundo do trabalho juntamente com os adultos. Para que junto com eles elas pudessem aprender uma profissão, e elas eram inseridas ali no mundo do trabalho sem nenhum preparo. Então esse era o mundo ali que as crianças elas viviam naquele período. Outro fato que foi constante também naquele período foi a questão da mortalidade infantil. Muitas crianças, elas morriam por quê? Muitas das vezes era por falta de higiene, a situação ali naquele tempo, a situação financeira, o contexto da situação que eles viviam ali era precário. Então, muitas crianças, elas morriam. E a mortalidade infantil, elas eram tidas como algo normal, como algo natural. Porque quando uma criança, ela nascia e logo ela morria, ela era substituída por outra criança. Então, os adultos, eles não tinham ali aquele sentimento pelas crianças, porque sabiam que a qualquer momento elas poderiam morrer. Porque a taxa de natalidade infantil ali era menor, eles não tinham expectativa de vida em relação aos seus filhos. O sentimento pelas crianças também era retratado ali na arte, porque a arte medieval ela não tinha o interesse de retratar as crianças com suas particularidades, ou seja, não retratavam as crianças como as crianças são retratadas no dia de hoje. Ela não era retratada vestida como criança, mas sim com traje de adulto. Arié também ele vai nos falar que as famílias também elas não tinham interesse de retratar as crianças ali não faziam parte do álbum de família. Outro fato também constante naquele período que os estudos eles vêm mostrar, que muitas vezes nas obras de arte as crianças elas apareciam ali, eram retratadas como representação da morte. Em alusão ali ao alto índice de mortalidade infantil que acontecia naquele tempo.
Arié também ele vai nos falar que as crianças também elas eram usadas como forma de diversão, como se as crianças elas fossem animal de estimação. Tanto que Arié chamou essa prática como dinâmica de paparicação. A partir do século XVI em diante, a situação das crianças ali começaram a mudar. As crianças elas passaram a ser valorizadas pelos seus pais, elas começaram a receber mais afetividade, ou seja, as crianças ali elas deixaram de ser um adulto em miniatura e passaram a ser vistas com suas particularidades. As crianças elas passaram a usar trajes de criança, elas passaram a frequentar o ambiente de criança e ali começou a nascer o conceito de inocência. E pouco a pouco os adultos eles começaram a se preocupar com as crianças. Eles começaram a ver as crianças como um ser fraco, dependente e que precisava de proteção. E eles começaram a entender que a infância era a primeira fase da vida. Quando os adultos eles começaram a se preocupar com as crianças, eles tinham a ideia de que eles tinham que ter controle sobre elas. E para se ter esse controle, eles começaram a usar da violência física. Eles começaram a tratar as crianças com rigidez, com disciplinamento, porque eles tinham a ideia de que se eles tratassem as crianças assim, com rigidez, eles iam transformar as crianças num adulto socialmente aceito. E essa prática era tão comum naquela época que tinha até um provérbio que era muito popular. E esse provérbio ele dizia o seguinte: quem não usa vara odeia os seus filhos. Com mais amor e temor castiga o pai aos filhos mais queridos. Assim como uma espora aguçada faz o cavalo correr, uma vara faz a criança aprender. Então esse provérbio, ele era um provérbio muito popular naquele tempo, pelas formas como eles tratavam as crianças. Eles tinham essa ideia de que eles tinham que tratar a criança daquele jeito, para que quando ela fosse um adulto, ela fosse um adulto aceito pela sociedade. Porém, nós vamos ver nos estudos que foi através do Jean-Jacques Rousseau que tudo começou ali a mudar, porque ele foi considerado o primeiro pedagogo da história, porque ali na sua obra chamada O Emílio, ele propôs uma infância diferente de tudo aquilo que já tinha existido antes. Quando os adultos eles começaram a se preocupar com as crianças, eles começaram a se preocupar em mandar as crianças para a escola. E vale retratar também que naquele período as escolas elas eram de ordem religiosa. E se tinha a ideia de que tinha que conhecer as crianças para discipliná-la melhor. Outra coisa também que é interessante falar, que quando as crianças iam para a escola, não tinha essa divisão de faixa etária. Todos estudavam junto, no mesmo ambiente, até quando se criou a ideia de sala de aula. Se nós vimos que no período da infância negada, as crianças elas não eram retratadas nas obras de arte, não eram retratadas, agora as crianças elas apareciam nas obras de arte com as suas particularidades e começaram a aparecer nas pinturas, começaram a aparecer na literatura e também as famílias. Se antes as famílias não tinham interesse de retratar as crianças, agora elas começaram a ser retratadas no álbum de família. O conceito de criança, ela começou a ser construído historicamente a partir do final da Idade Média e durante a Idade Moderna. As crianças elas começaram a ser vistas com outros olhos. Elas passaram a ter direito a ter uma infância tranquila, com cuidados e com proteção inerente ali à sua idade. Segundo também no livro do historiador Arié, ele vem nos dizer que um conceito de inocência, ela se firmou no iluminismo, mas ela teve o seu apogeu ali no século XX,
quando modificou-se o Estado. O Estado ele passou a se preocupar com as crianças, eles começaram a se preocupar com o bem-estar das crianças, com os estudos das crianças, se preocuparam em reconhecer o direito das crianças. E agora, na contemporaneidade, as crianças, ela é um sujeito de direito, e direito esse que é reconhecido por lei, direito esse que garante o seu desenvolvimento integral, que garante que as crianças elas sejam protegidas, que elas vivam o seu mundo ali de crianças. Então, muitas coisas ao longo do tempo foi se modificando, as crianças foram ganhando direitos, mas nós podemos observar que muitas coisas ainda se pode ser feito pelas crianças, muitos direitos das crianças ainda podem ser respeitados. Então, não para por aí, muitas coisas ainda precisam ser feito por elas, pela infância, porque elas são um sujeito de direito, e esses direitos eles precisam ser respeitados. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, assine o sininho das notificações e nos siga nas redes sociais. Tchau e até o próximo vídeo.